Entre os brasileiros que já falam alemão razoavelmente, eu vejo a maioria errando isso aqui que a gente vai corrigir hoje. E se eles consertarem isso aqui, o alemão melhora significativamente. Porque a pessoa já está se comunicando razoavelmente no dia a dia, só que está batendo cabeça com isso aqui e muitas vezes nem está percebendo. Por que não está percebendo? Pensa direto, pensa em português, traduz para o alemão e avacalha com tudo. Eu vou começar logo explicando o que é. Preste atenção nisso aqui, ó. Imagine só essas frases. Tá em português mesmo, presta atenção. Aqui está a informação que a senhora precisa. Então imagine só que você trabalha no país de língua alemã, você trabalha ali atendendo um público, seja numa loja, você é recepcionista, e você vai falar essa frase aqui só que em alemão, preste atenção. Aqui está a informação que a senhora precisa, toma aqui, senhora. Aqui está a informação que a senhora precisa. Outra frase que você pode falar. Esse é o formulário que a senhora precisa preencher. Você trabalha ali no setor de saúde, na área de saúde, recepcionista ou é enfermeira, alguma coisa assim, e você quer falar isso. Esse é o formulário que a senhora precisa preencher. Presta atenção. Terceira frase que você pode falar trabalhando na Alemanha. Esses são os produtos que a senhora encomendou. E aí você pode falar tranquilamente essas frases em alemão. Quem já fala razoavelmente em alemão vai conseguir formular essas frases aqui, só que elas vão ficar erradas em alemão por um motivo. Sabe qual é o motivo? Olha só o que é que acontece em português que não acontece em alemão. Presta atenção. Aqui está a informação que. Este é o formulário que. Presta atenção. Esses são os produtos que. Peraí, então. Depois do que, o que é que acontece em cada uma dessas frases depois de que? Simples. O que acontece é que depois da palavra que, eu estou dando mais informação sobre o substantivo que está antes da palavra que. O que é que está antes da palavra que? A informação. Aqui embaixo tem o formulário. Aqui tem os produtos. São substantivos. Depois da palavra que, eu dou um pouco mais de informação. Eu me refiro a esse substantivo. Javier, eu não estou entendendo não. Vou te explicar. Aqui está a informação. Então eu pego um papelzinho e dou para a pessoa. Ó, aqui está a informação. Pô, mas que informação? Que a senhora precisa. Então depois do que, eu estou dando mais informação sobre a palavra informação. Peraí, estão dizendo que está sem som? Está sem som? Eu estou esse tempo todo falando aqui, está sem som? Não é possível. Pessoal, tá com som ou sem som? Se tiver com, fala com. Se tiver sem, coloca sem. De repente é um problema só com uma pessoa, entendeu? Presta atenção, vou voltar aqui. Pronto, normal. Pronto, vamos seguir então. Então, ó, aqui tá a informação que a senhora precisa. Depois da palavra que, eu tô explicando que informação é essa. Segundo exemplo, este é o formulário. A pessoa, tá, mas que formulário é esse aí? Aí você fala que a senhora precisa preencher. Toma aqui, preenche, senão você não vai receber lá o auxílio. Outro exemplo, esses são os produtos que. Que produto é esse? Que a senhora encomendou. Tá aqui, leva para casa. Chegou seu iPhone. Toma, leva. Então, todo mundo concorda que depois da palavra que, eu estou dando mais informações sobre os substantivos. Nenhum mistério, eu vou chegar em alemão ainda, presta atenção. Javier, por que você está dando exemplo em português aí? Onde é que você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte. Primeiro, que depois da palavra que, a gente está dando mais informações, está detalhando cada um desses substantivos. Beleza, está esclarecido. Segunda coisa que eu quero falar é a seguinte. Em português, não importa o gênero do substantivo. Aqui a palavra é feminina. A informação, palavra feminina. O formulário, palavra masculina. Os produtos, uma palavra no plural. Beleza. Em português, não importa se a palavra é masculina, é feminina, se é masculina, se está no plural. A palavra que aparece em todas as três frases. Que. Como é que em alemão? Escreve para mim nos comentários, eu vou esperar. Como é que você traduz a palavra que para o alemão? Como é que escreve que em alemão? Coloca nos comentários para mim, só para a gente manter o raciocínio.
Vocês vão entender onde eu quero chegar. E aí vai subir uma luz aí. O nível de aprendizado vai subir drasticamente hoje. Como é que em alemão? Coloca aí, por favor, nos comentários. Pronto. Já vem um comentário ali. DASS, DASS, das, né? DASS. Todo mundo concorda que significa que em alemão. Show de bola. Presta atenção. Então, o que é que acontece quando você vai falar essas frases em alemão? Eu vejo que é um erro muito comum. Não é que todo mundo, todo brasileiro erra isso, mas muita gente peca nisso. A pessoa consegue formular a frase, ela conhece esse vocabulário que está aqui, mas erra nesse ponto. Olha o que ela faz. Vamos traduzir cada uma dessas frases agora para o alemão? Leiam de novo aí as três, que a gente vai traduzir para o alemão, tá? Aqui está a informação que a senhora precisa. Esse é o formulário que a senhora precisa preencher. Esses são os produtos que a senhora encomendou. Bora traduzir para o alemão agora. Aqui, que e que. Traduzindo para o alemão, aí você vê isso aqui, né? Hier ist die Information, das Sie brauchen. Essa é a informação que a senhora precisa. Das ist das Formular, das Sie ausfüllen müssen. Esse é o formulário que a senhora tem que preencher. Das sind die Produkte, das Sie bestellt haben. Esses são os produtos que a senhora encomendou. Tá vendo que depois da vírgula eu coloquei DASS, que vocês me falaram que significa que, né? Então, tá certinho aqui, né? Essa é a informação que, esse é o formulário que, esses são os produtos que. Tá certo isso aqui? Infelizmente não. Isso aqui tá errado. E esse é um erro muito comum que quem fala português comete em alemão. Mas muito, muito comum. Inclusive você que está me ouvindo agora pode pensar, ué, eu falaria assim. Isso aqui então tá errado? Não é possível. Tá errado. Tá errado porque você está pensando em português e traduzindo para o alemão. Você está achando que tem que colocar que, não importa o que aconteça, que é sempre isso aqui. Mas não é. Não é. Em alemão o raciocínio é diferente. E o que é que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou mostrar para vocês como é que é o raciocínio em alemão. Como é que eles pensam. O que é que você vai fazer para formular uma frase assim. O que é que você tem que saber. Se é Hauptsatz, se é Nebensatz, onde é que ficam as palavras e tudo mais. Então a partir de agora você vai entender por que essas três frases aqui. Você vai entender por que essas três frases estão erradas. Depois da vírgula aqui, esse das aqui, ó, tá errado. Em português faz sentido, faz total sentido. Essa é a informação que. Esse é o formulário que. Esses são os produtos que. Em português faz total sentido. Em alemão tá completamente errado. Completamente errado. Vamos lá então, como é que seria em alemão? Primeira coisa que eu tenho que explicar é o seguinte. Em alemão, lembre que isso aqui tá errado, tá? Essa palavra das tá errada. Mas em alemão, o que é uma frase relativa? Eu expliquei no começo que a frase relativa, ela tem a função de dar mais informação, de detalhar um pouquinho mais o substantivo. Então, em alemão, se eu pegar isso aqui, ó, vamos colocar agora as frases relativas corretas. Presta atenção. Agora aqui tá correto, tá? Hier ist die Information, die Sie brauchen. Tá vendo que agora tá um die, não tá das? Aqui tá o das, mas não é com SS. Aqui tem die. A gente vai entender por quê. O que eu quero falar agora é o seguinte. Depois da vírgula, a gente tem um negócio que a gente chama de frase relativa. Só isso. Por que é uma frase relativa? Porque ela está se referindo ao substantivo que está antes da vírgula. Então, se eu falo o seguinte, o Tony, pegar o Tony que entrou aí. Tony, aqui está a informação. Se eu ficar aqui e falar só isso, Tony vai falar assim, que informação, pô? Eu vou falar, pô, que o senhor precisa. Aqui está a informação que o senhor precisa. Você não vê aqui, tem mais ou menos uns 20 minutos me perguntando algumas coisas, e eu falei que ia pegar para você um flyer com as informações. Beleza, aqui está a informação que o senhor precisa. Então, depois da vírgula, a função do que está depois da vírgula é dar mais informações, detalhar um pouquinho mais do que se trata o substantivo que está antes da vírgula. Então, para isso, essa é a função de uma frase relativa.
Tá claro para todo mundo? É dar mais informação sobre o substantivo que está antes. E a gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz isso para fofocar. A gente faz isso para contextualizar, dar mais detalhes sobre a coisa, para ninguém ficar com interrogação na cabeça. Como assim para fofocar? Eu chego para você e te falo de um cara. Ó, tá vendo esse cara aí? Esse cara fez isso, fez aquilo, aquilo outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, mentira. Eu falo de um cara sem mostrar o cara. Falo, ó, tem um cara que eu conheci ontem e o cara fez isso, aquilo outro. Falo com a pessoa. Depois estou dando um rolê mais tarde com essa pessoa, para a qual eu falei desse cara. Estou dando um rolê com ela e aí, do nada, a gente vê o cara lá no centro da cidade. Eu chego pra ela e falo assim, ó, tá vendo aquele cara? Né? Esse cara aí que fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Foi esse cara aí que brigou lá no bar, ou sei lá, esse cara aí que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, a frase relativa, ela serve para você detalhar um pouquinho mais, dar mais explicações, para que a pessoa não fique com interrogação na cabeça. Que cara é esse? Mas que produto? Que conta? Que formulário? Aí vem a frase relativa para explicar. Essa é a informação que a senhora precisa, esse é o formulário que a senhora vai preencher agora, esse é o produto que a senhora comprou, essa é a conta que está em aberto, esse é o colega que vai te ajudar a partir de agora. Então, as frases relativas são usadas o tempo inteiro. Você usa em português o tempo inteiro, só que você não se liga que é uma frase relativa. Porque você não pensa para falar em português, você não fica pensando, peraí, que agora em português eu vou usar uma frase relativa. Você não pensa, você fala. Só que em alemão, quando você está aprendendo, você precisa aprender o que é, para que serve, porque vai influenciar na ordem das palavras na frase, vai influenciar na escolha da palavra que você vai escolher para começar a frase relativa, que é o pronome relativo. A gente vai detalhar tudo isso. Estamos detalhando, vamos continuar. Vamos lá. Então, função da frase relativa, já expliquei. Beleza, Ravila, função eu já entendi para que serve. Agora é o seguinte, por que não tem DASS aqui, velho? Por que não é o das que significa que, igual é em português? Por que as palavras vão mudando? Como é que eu faço para escolher isso? Vamos lá. O passo é muito simples. Muito simples. Na verdade, são dois passos, duas perguntas que você vai ter que se fazer. Você não pode pular a ordem dessas perguntas, de jeito nenhum. Você não pode pular a ordem. E você tem que se fazer as duas perguntas para você chegar na resposta correta. Vamos lá. Primeira pergunta que você vai fazer é a seguinte. Cara, já que logo depois da vírgula, essa palavrinha aqui, ela está se referindo ao substantivo que vem antes da vírgula, primeira pergunta que você tem que fazer. O substantivo que está antes da vírgula é der, die ou das. O miserável é der, die ou das. Originalmente, nem analisa o caso não, se tiver no acusativo aqui antes da vírgula, se tiver no dativo antes da vírgula, isso não importa. Presta atenção no que eu estou te falando, que o bizu da aula está aqui. Esse aqui é o grande bizu da aula, presta atenção. Para você na aula de alemão que você está fazendo lá, que não está te explicando as coisas direito, não ficar se batendo na aula. A primeira pergunta. A palavra que está antes da vírgula é der, die ou das originalmente. É masculina, feminina ou neutra. Nesse caso aqui, a palavra die Information é uma palavra feminina. Beleza? Palavras que terminam com ion são femininas. Tranquilo, e está aqui também e tal. Palavra feminina. Beleza, Ravilha, eu já sei que é uma palavra feminina. Qual é o outro passo que tu falou? O outro passo agora tem a ver com o que está depois da vírgula. Então, a primeira análise é uma análise antes da vírgula, para identificar se a palavra é masculina, feminina ou neutra. Beleza, já matamos isso aí, é uma palavra feminina. A segunda pergunta que você vai se fazer é: qual é a função dessa palavra depois da vírgula? Ela está sendo sujeito? Ela está sendo um objeto do verbo? Qual é a função, qual é o papel desempenhado por essa palavra aqui, só que depois da vírgula, analisando só o que está depois da vírgula. Não pode analisar o que está antes, não. Tanto é que muitas vezes as pessoas erram muito, que elas olham a palavra que antes da vírgula está no dativo, aí ela pensa, depois da vírgula então continua no dativo. Não, não necessariamente. Não necessariamente. A análise que você vai fazer depois da vírgula é uma análise individual, só focando no que está depois da vírgula ali. Olha que legal. Hier ist die Information. Essa é a informação. Palavra feminina. Die Sie brauchen. Caramba, depois da vírgula aqui, esse die aqui, ele é nominativo,
ele é acusativo, ele é dativo, ele é genitivo? Qual é o caso desse miserável? Vamos analisar aqui agora. Essa é a informação que, em português seria que, né? Que a senhora precisa. Ah, rapaz, então, Raviri, já me liguei aí, ó. A informação que a gente precisa analisar agora em alemão o que esse que significa. Se ele é um sujeito, se ele é objeto do verbo, exatamente esse raciocínio. Então, que a senhora precisa. Você concorda comigo que a senhora precisa de alguma coisa? Então, o verbo brauchen, que é o verbo precisar, ele pede um complemento. Eu preciso de alguma coisa. Então, se eu falo que eu preciso de um, sei lá, de um fio dental, o fio dental aqui é o complemento que o verbo pede, é o acusativo do verbo. Então, claro que é importante saber que o verbo brauchen, ele precisa de um complemento no acusativo, e isso é uma coisa fixa. Mas você, que já terminou lá o A2, etc., você já sabe disso. Então, eu preciso de quê? De um fio dental. Então, o que eu preciso é o acusativo. Isso já me ajuda. Então, beleza. Então, brauchen pede o acusativo. Sie aqui está sendo o sujeito. Porque que a senhora precisa, né? Aqui está substituindo a palavra informação. Né? Então, que a senhora precisa. A senhora precisa de quê? Da informação. A palavra die está substituindo informação. Então, preste atenção no raciocínio. Sie é o sujeito, portanto, nominativo, todo sujeito é nominativo. Sie brauchen. Então, a senhora ou o senhor precisa. E o die aqui é o complemento no acusativo. Eu sei que você pode estar assim, poxa, mas a ordem das palavras, estranho e tal. Preocupa com isso agora não. Eu quero só o raciocínio. Ravili, como é que eu faço para escolher o pronome relativo, esse miserávelzinho aqui depois da vírgula? Vou repetir os dois passos, não vou ficar repetindo a aula toda, presta atenção. São duas perguntas que você vai se fazer. Para você escolher o pronome relativo corretamente, a primeira pergunta é: eu tenho que analisar o substantivo antes da vírgula e me perguntar se é uma palavra masculina, feminina ou neutra, se é der, die ou das. Aqui é uma palavra feminina, ponto. Palavra feminina, beleza. E agora eu vou analisar que função a palavra informação está tendo depois da vírgula. A palavra informação depois da vírgula, ela é um sujeito? Ou ela é um complemento que o verbo está pedindo? Nesse caso é um complemento do que o verbo está pedindo. O sujeito é a palavra Sie. Sie brauchen, a senhora precisa da informação. E aí, no lugar da palavra informação, para a frase não ficar repetitiva, você coloca o pronome relativo die. Você coloca a palavra pronome relativo die, que acaba coincidindo com o artigo da palavra, tá vendo? Die e die. Então, se você já conhece aquela tabelinha de declinação de der, die, das, né? Der, die, das, nominativo. No acusativo muda só o que é masculino, fica den, o restante igual. No dativo, masculino e neutro, dem, com M, feminino der, plural den com N. Essa tabelinha é muito básica. Quem já está estudando alemão há um certo tempo já sabe essa tabelinha, beleza. Você acredita que é praticamente a mesma coisa? Se você sabe a tabelinha der, die, das, nesses três casos alemães, nominativo, acusativo e dativo, você já sabe a tabelinha também dos pronomes relativos. A única exceção, no caso, no dativo, é o plural, que em vez de ser den, é denen. Tá? Eu até tentei colocar a tabelinha nesse iPad aqui, mas ela ficou desconfigurada. Então não deu certo colocar a tabelinha aqui. Então, mas a tabela é praticamente a mesma tabela do der, die, das que você já conhece. Então, por isso que aqui é muito fácil de resolver. Die Information, palavra feminina. No acusativo não continua die. Palavras femininas, o die no nominativo, no acusativo não é a mesma coisa? Então, beleza. Die. Repete. Sacou? Bora pro próximo exemplo? Das ist das Formular. Esse é o formulário. Das Sie ausfüllen müssen. Esse é o formulário que a senhora tem que ausfüllen. Preencher. Beleza. Como é que você vai escolher esse danadinho aqui? De repente você vai pensar, eu vou sempre repetir. Das, die. Não, nem sempre. Nem sempre. Vai dar merda em algum momento. Se tiver no dativo depois da vírgula, se tiver no acusativo, se for masculino, um masculino acusativo vai ser diferente.
Então, a gente vai ter mais exemplos ainda, vou mostrar isso. A aula está no começo ainda. Mas vamos lá. Das ist das Formular. Esse é o formulário que a senhora tem que preencher. Então, a palavra formulário é uma palavra masculina, feminina ou neutra? Neutra. Então, você pode já botar um das depois da vírgula aqui e fazer a segunda pergunta. Para ver se continua das, você vai ter que mudar. Beleza, depois da vírgula aqui, essa palavra das, ela está sendo um sujeito depois da vírgula ou está sendo um complemento que o verbo pede? Está sendo um complemento, porque a senhora tem que preencher, então o verbo preencher está pedindo um complemento no acusativo. Sacou? Aqui, das sind die Produkte. Ó, Produkte está no plural. Esses são os produtos. Die Sie bestellt haben. Esses são os produtos que a senhora encomendou. Então, produtos aqui está no plural. Qual é o artigo de uma palavra no plural? De qualquer substantivo no plural ali, na sua forma original, no nominativo? Die. Então, beleza. Então, depois da vírgula, você coloca o die e se faça a segunda pergunta para ver se permanece die ou não. Esses são os produtos die Sie bestellt haben. Então, Sie é o sujeito, que é o senhor ou a senhora, encomendou o quê? Os produtos. A palavra die está se referindo ao substantivo produtos. Beleza? Então, plural acusativo. Vamos lá. Agora vem um nominativo aí, para facilitar. Quer ver? Das ist die Rechnung. Esta é a conta die noch offen ist. Então, essa é a conta que ainda está em aberto. Então, depois da vírgula, eu estou me referindo à conta. Não tem outro sujeito depois da vírgula, não tem nenhum pronome, tá vendo? Não tem du, não tem sie, não tem ich, não tem nada. Portanto, esse die aqui depois da vírgula é o sujeito. Porque depois da vírgula eu falo, ó, esta é a conta que ainda está em aberto. Eu estou falando da qualidade da conta, ela ainda está dando mais informações sobre o estado dessa conta, que ainda está em aberto. Então aqui, nominativo feminino, beleza? Depois da vírgula. Eu sei que tem gente que está conseguindo acompanhar esse raciocínio aqui, porque obviamente a pessoa tem o pré-requisito para continuar assistindo essa aula e entender o que está rolando. Se você estiver lá atrás no comecinho, pode ser que você esteja perdendo informações aqui, mas não porque a explicação não esteja clara, é mais porque você não está maduro ou madura ainda para assistir essa aula aqui, que é uma aula de B1. É uma aula de nível intermediário de alemão, beleza? Só para você saber. Então, na internet, as aulas não são numa ordem ali, do zero ao avançado. São aulas ali que eu trago porque vocês me pedem uma pergunta de algumas pessoas e tal, e eu quero trazer esse esclarecimento aqui, beleza? Mas como eu não tenho como controlar quem vai assistir, pode ser que você não esteja no momento de ver essa aula. Mas se estiver entendendo, continua e vai mandando bala. Olha só. Das ist der Kollege, der Ihnen weiterhelfen wird. Aqui, depois da vírgula, é sujeito. Por isso que é der. Ó, der Kollege, o colega, palavra masculina originalmente. Então, primeira análise fizemos para escolher o pronome relativo depois da vírgula. Segunda análise. Esse miserável aqui, o colega, depois da vírgula, ele é sujeito ou ele é objeto? Ele é sujeito. Porque é ele que vai continuar ajudando o senhor ou a senhora. Percebe? Vou dar mais informações sobre as frases relativas. O que está depois da vírgula a gente chama de frase relativa. Como eu falei, está dando mais informações sobre o substantivo que está logo antes da vírgula. E toda frase relativa alemã, toda, é uma Nebensatz. Ou seja, você vai colocar os verbos lá no final, né? O verbo conjugado vai ficar lá no final. Sempre, toda frase relativa é uma Nebensatz. Agora é o seguinte, já expliquei como é que escolhe o pronome relativo. Agora eu vou dar um exemplo em cada caso alemão. Vou dar um exemplo em cada caso para vocês entenderem. Eu deixei o genitivo de fora para a aula não ficar umas 3 horas. Normalmente a gente separa, coloca o genitivo de fora. Mas eu vou dar um exemplo nominativo, acusativo e dativo. Olha só. O nome do que está depois da vírgula a gente chama de pronome relativo, tá? Eu sei que você pode pensar assim, isso não é um artigo, não?
Porque eu sei que tem um artigo, né? Der de das, isso não é artigo, não. Não é artigo. A escrita é igual, só que a gente chama de pronome relativo porque ele está se referindo ao substantivo. É só questão de nome mesmo, você não precisa ficar esquentando a cabeça, não. Isso aqui é chamado de pronome relativo. Está se referindo ao substantivo antes da vírgula. Então, ó, ich habe eine Freundin. Então, ó, eu tenho uma amiga die in Berlin wohnt. Nominativo aqui, eu estou me referindo, estou dizendo que o pronome relativo está no nominativo. Quando eu falo que eu tenho uma amiga que em Berlim mora, eu estou dando mais informações sobre ela e depois da vírgula ela é o sujeito da frase. Ravi, tem algum bizu para eu no olhômetro assim, identificar se é sujeito ou não? Tem um bizu, eu acho melhor você entender. Entender é crucial, você entender o papel do pronome relativo depois da vírgula. Pô, ele está sendo objeto da frase, ele está sendo sujeito da frase. É importante você dar uma olhadinha no verbo. Agora, no olhômetro, dá para você aumentar a chance de acerto quando você, depois da vírgula, olha, você fala, cara, depois da vírgula não tem nenhum pronome. Não tem a palavra eu, não tem a palavra ele, em nenhum caso não tem a palavra eu, ele, ela, nós, não tem nem no nominativo, nem no acusativo, nem no dativo. Tô vendo só esse pronome relativo aí, não tô vendo nenhum outro sujeito, ou nenhum outro pronome pessoal. Aí, quando for assim, provavelmente, muito provavelmente, não sempre, vai ser nominativo. O pronome relativo é sujeito, que é o caso aqui. Eu tenho uma amiga que em Berlim mora. Quem é que mora? Quando eu falo que eu moro em tal lugar, eu sou sujeito. Sujeito é o que está conjugando o verbo. Eu moro. Aqui é ela mora. Que mora, né? Ela mora. Então, pronome relativo, se referindo a uma palavra feminina, die, né? Tá no nominativo, então continua sendo die. Beleza? Bora ver um exemplo agora no acusativo. Das ist der Mann. Esse é o homem. Ó, depois da vírgula mudou, velho. Den ich gestern gesehen habe. Depois da vírgula ficou den. Que te acha isso, pelo amor de Deus? Den nada mais é do que o acusativo de der. Beleza? Por que, Ravi, ele ficou den? Bora fazer os dois passos? Sempre você tem que fazer esses dois passos. Quando eu dava aula no tete a tete, eu falava para a pessoa, ó, toda vez que você for escolher o pronome relativo, você está escrevendo em alemão, você está fazendo algum exercício envolvendo esse tema, quando for para escolher o pronome relativo, sempre se faça essas duas perguntas. Se você não fizer essas duas perguntas, vai errar. Já estou te passando aqui o que você tem que fazer para acertar. E aí, muita gente que seguia exatamente o que eu falava, a chance de acerto era gigantesca, né? A pessoa seguia, pum, acertava. Só que tem gente que você fala um negócio e a pessoa simplesmente entra por aqui e sai por aqui. Ela até tá respeitando o que você tá falando, mas ela tá desligadona ali. Ah, tá bom, tem que seguir os dois passos, né? 10 minutos depois eu perguntava, o que você tem que colocar aqui nessa lacuna? A pessoa, não sei. Né? Para quem é professor é difícil ouvir isso, né? Mas peraí, como é que você não sabe se eu te falei que você tem que seguir dois passos? E aí, claro que você tem que ter paciência e tudo mais. Então, mas vou repetir para vocês aqui. Preste atenção. Para você escolher corretamente pronome relativo, segue só dois passos. Pelo amor de Jeová, custa o quê? Já tô te passando uma resposta aqui, de graça ainda. Olha só. Obrigado, tamo junto. Ó, das ist der Mann. Esse é o cara. Agora eu quero dar mais informação sobre esse cara. Que cara é esse? Que eu vi ontem. Esse é o cara que eu vi ontem, ó, o miserável. Dá uma olhadinha ali, aquele cara ali. Esse é o cara que eu vi ontem, que eu te falei, lembra tal? Esse é o cara que eu vi ontem. Depois da vírgula eu tô dando mais informação sobre o cara, sobre o homem. Então depois da vírgula a gente tem uma frase relativa, que a função é dar mais informação sobre o substantivo. Show de bola. Por que o miserável tá no acusativo? Já tem um sujeito aqui, pô. Eu vi quem? O cara, pô. O verbo ver
não pede um complemento no acusativo, eu vejo alguém ou algo. Esse alguém ou algo é o acusativo. Então, mas vamos fazer as duas perguntas para não ter erro. Primeira coisa, qual é o gênero da palavra man, originalmente? Der. Todo mundo sabe. Der man. O homem. Der. Palavra masculina, feminina ou neutra? Masculina. Qual a segunda pergunta que você tem que fazer? Depois da vírgula. Esse der, die ou das que eu já escolhi que é der. Esse der, depois da vírgula, ele continua der ou ele vai mudar para outro caso? Qual é a função desse miserável? Está sendo sujeito? O der, é sujeito ali depois da vírgula ou ele é objeto da frase? Tem algum outro sujeito ali depois da vírgula? Tem. Sujeito é a palavra eu. Eu vi ontem. Então, se eu vi ontem, não tem como continuar der mais. O verbo Z no verbo ver, no futuro, no passado, no presente, ele pede um complemento no acusativo. Então, não pode permanecer der. Tem que ser agora den. Todo mundo sabe que o acusativo de der é com Nzinho, den. Eu acho que está claro para quem já, mesmo que não tenha tido esse tema, mas se tiver os pré-requisitos, tá entendendo. Bora agora para um pronome relativo no dativo. Presta atenção. Das ist der Mann. Ó, com M de Maria agora, ó. Ravile, que bruxaria é essa? Não é bruxaria, tá no dativo, vou explicar por quê. Das ist der Mann, dem, com M, ich geholfen habe. Presta atenção no rolê. Esse é o homem. Vamos fazer o rolê do Ravile aí dos dois passos. É uma palavra masculina, feminina ou neutra, originalmente, independentemente da frase aqui. Não, originalmente é der. Agora vamos ver se depois da vírgula o miserável continua der ou tem que mudar. Tá vendo que tem a palavra eu aqui? Vamos ver se é sujeito. Ich geholfen habe. Até o verbo conjugado no final aqui, o habe, tá pro ich, ó. Ich geholfen habe. Então, eu ajudei. O verbo ajudar não pede o dativo? Ich helfe dir. Se for formal, ich helfe Ihnen. Então, o verbo ajudar pede um complemento no dativo. Então, por que em vez de continuar der, ficou dem? Porque dem com M é o dativo de der. E por que está no dativo? Porque já tem um sujeito nominativo. Então, eu ajudei esse miserável. Por isso que a frase, olha o sentido da frase. Esse é o homem que eu ajudei. Sacou? Esse é o homem que eu ajudei. Ravile, em relação à ordem das palavras na frase aí, o que está antes da vírgula é chamado de Hauptsatz. É uma frase onde tem um verbo na segunda posição, não tem mistério. Quer dizer, não tem mistério se você já conhece esse assunto. Das ist der Mann, Hauptsatz. Depois da vírgula é o que a gente chama de Nebensatz, porque eu já falei na aula de hoje que toda frase relativa, que é o que está depois da vírgula, toda frase relativa é uma Nebensatz. E aí, você vai colocar o verbo no final. O pronome relativo, que é o dem que está aqui, que se parece com um artigo, ele fica logo depois da vírgula, se referindo aqui ao der Mann. Beleza? Então, a gente acabou de ver os três casos. A aula acabou, Ravi? Não, não acabou não. Vou fazer a aula mais completa. Vamos lá. Agora você deve estar assim, né? Ravi, sabe qual a dúvida que eu tenho? Armando, e como devemos saber se é dativo ou acusativo? O verbo, você tem que olhar o verbo que está na frase relativa. Você deve ter chegado depois, né? Porque desde o começo que eu estou falando isso. Por que você sabe que aqui é dativo? Eu não falei que o verbo ajudar pede dativo? O verbo ajudar não pede dativo? Helfen plus dative. O verbo ajudar pede dativo. Como é que você vai saber qual é o caso aqui? Olhando o verbo. Você vai analisar o verbo e ver, pô, o verbo, ele pede algum complemento ou não pede, esse miserável aí? É o verbo. Agora, se você nunca teve aula de acusativo, uma aula clara, não é aula que você não entendeu porra nenhuma, não. Se você nunca teve uma aula clara de acusativo, uma aula clara de dativo e eliminou essas dúvidas, agora você está tendo mais dificuldade. Agora, se você já sabe muito bem o que é dativo, o que é acusativo, inclusive é uma parada fácil de entender,
Aqui você não está tendo dificuldade para entender que o verbo have impede o dativo. Mas a pergunta que você pode estar tendo agora é a seguinte, que inclusive é uma dúvida que eu tinha antigamente. É a seguinte. Ravili, você comentou com a gente que o substantivo, né, que é a palavra de referência, no caso aqui é a palavra homem, né, é um substantivo, e depois da vírgula a gente inicia uma frase relativa que a gente está dando mais informações sobre esse homem, correto? É sempre assim? O substantivo ele sempre fica coladinho na vírgula ali ou tem outra possibilidade? Não, não. O substantivo ele nem sempre tem que ficar coladinho na vírgula. É muito comum. Vou dar mais um exemplo aqui que isso é muito comum. Olha só para isso aqui. Tem a palavra colega, que é o substantivo, está coladinho onde? Na vírgula. Das ist der Kollege, der Ihnen weiterhelfen wird. Esse é o colega que vai continuar te ajudando. Beleza. Mas esquece agora da análise gramatical. Quero só te falar um negócio. Tá vendo a palavra der colega? Tá logo antes da vírgula, né? E logo depois da vírgula você coloca o quê? O pronome relativo se referindo a colega. Show de bola. Aí a dúvida é, colega fica sempre ali colado na vírgula? Nem sempre, nem sempre. Importante saber disso. Obrigado, eu sou... Difícil pronunciar o nome aí, mas brigadão. Ó, aqui, ó, tá vendo a vírgula? Antes da vírgula tá o substantivo? Não. Então nem sempre o substantivo tem que estar colado na vírgula. Depende da frase. Essa frase aqui, por exemplo, antes da vírgula tá no passado, né? Olha só. Wer hat meine Jacke gesehen? Então, quem viu meu casaco? Die. Essa palavra die, ela tá se referindo ao casaco. Que é uma palavra feminina. Então, wer hat meine Jacke gesehen? Die hier auf dem Stuhl war. Quem viu meu casaco que estava aqui em cima da cadeira? Então, nem sempre o substantivo fica colado na vírgula. Mas quer ver outro exemplo? Inclusive, uma outra dúvida que você pode ter é a seguinte. Beleza, já entendi. O substantivo, então, nem sempre fica colado na vírgula. Minha outra dúvida, Ravili, é a seguinte. A frase relativa, ela sempre vai finalizar todas as frases alemãs? Não, Nanina, não. Não. Então, às vezes, tem uma frase de 5 linhas. Tem frase longa em alemão, né? Uma frase de 5 linhas. Prá. Aí você pega essa frase de 5 linhas e vai analisar que dentro dela tem frases relativas. Tem pedacinho de frase que tem uma vírgula inicia, tem uma vírgula, inicia a frase relativa e outra vírgulazinha finalizando a frase relativa. E a frase grandona continua. Isso é o que mais tem em alemão. Feliz dia dos professores para você, parabéns. Hoje é dia dos professores? Que massa, nem sabia. Obrigado, tamo junto. Ó, então qual é a resposta aqui? A frase relativa, ela pode aparecer no meio de frases longas. Vou dar um exemplo. Glaubst du, dass wir das Auto leisten können, das ich dir gezeigt habe? Ó, gente, isso aqui é inclusive um erro que alemão comete, velho. Tu acredita que muito alemão comete um erro aqui? Eles têm... Porque a pronúncia de das com 2 S e das com S é praticamente a mesma. Então, na hora de escrever, eles ficam, eita porra, é das só com S ou é das com SS? Eles ficam na dúvida. Esse aqui, ó, é uma frase típica que nativo alemão erra. Não os mais estudiosos, que sabem escrever bem, né, razoavelmente bem, não vai errar isso aqui, nem a pau. Agora a galera ali que não tem um alemão muito bom no aspecto gramatical, de escrita, vai ter dúvida em relação a isso aqui. Já vi muita pergunta de alemão na internet sobre esse tipo de coisa aqui, ó. Ou então até, não só pergunta, mas erro também. Em vez de colocar com um S só, coloca com 2 S. E você que está desde o começo aqui dessa live, você sabe por que é com S só? Porque eu estou me referindo à palavra auto. Esse das aqui não é aquele das que é a palavra que com SS. Aqui é um pronome relativo se referindo à palavra auto. Pera, Ravili, então o bizu aqui, me liguei. Quer dizer então que eu não posso colocar com SS porque
eu estou me referindo diretamente a um substantivo que está antes. Você está dando mais informações sobre esse substantivo. Quando for o caso, você está achando difícil é porque você não está nesse nível ainda, entendeu? Agora, se por exemplo, você tem aula comigo do zero até chegar nessa aula, isso aqui tá igual a água para você. O negócio é que você não tá nesse momento ainda. Da mesma forma, você vai entrar na academia. Hoje, nunca malhou. Não tem como você pegar, o cara te dá... Vai, faz supino aí com 50 de cada lado. Supino é aquele para peito, né? Que você empurra peso assim. Não tem como você fazer isso com 50 de cada lado. Você começou hoje. Você não vai subir nem um milímetro ali, você não consegue. Da mesma forma, você tá assistindo essa aula aqui, tá difícil. Depende do nível que você tá. Ah, mas eu já tenho o B1, então você estudou errado, ou então teve aulas ali que não te ajudaram. Método ineficiente, explicação ruim. Beleza? Ah, eu quase não falo. Então, não tem como você acompanhar uma aula dessa direito. Beleza? Então vamos lá. Glaubst du, dass wir das Auto leisten können, das ich dir gezeigt habe? Presta atenção. Aqui é você falando com o seu marido, por exemplo, e vocês estão pensando em trocar de carro. Por quê? Três crianças. O carro que tá é um carro pequeno, tá dando problema para viajar, sujando o carro pra caramba. O carro, para botar compras, botar criança ainda tem cachorro, não dá. Tem que comprar um carro maior. E aí vocês estão procurando um carro maior, só que o carro maior é o quê? Mais caro. Aí você chega para ele, vocês estão analisando ali as contas e etc, decidindo se vai comprar um carro maior ou não, tal. E aí você chega para ele e fala assim, amor, Schatz, e faz a pergunta. Glaubst du, dass wir das Auto leisten können, das ich dir gezeigt habe? Você acha que a gente consegue comprar o carro que eu te mostrei? Então, até essa vírgula aqui onde está o können, é assim, ó. Você acha que a gente pode comprar o carro? Pode ser que ele pergunte, que carro? Aí você fala, que eu te mostrei. Então, você concorda comigo que o que está depois da vírgula aqui tá dando mais informações sobre a palavra auto? E só fazendo uma correção aqui, tá? Porque antes de eu mostrar essa frase, eu tinha dito que você pode usar frases relativas no meio de frases longas. Não é o caso aqui ainda não, tá? Vai chegar exemplo com isso ainda que eu confundi. Eu achei que já ia ser o exemplo disso, mas não era. Eu só me cometi um erro aqui no roteiro, em relação à localização do roteiro. Só para corrigir aí para quem estava esperando. O que está entre a vírgula e a frase relativa, não. O que está entre as vírgulas aqui ainda não é frase relativa. A frase relativa está no finalzão. Depois eu vou mostrar um exemplo quando a frase relativa estiver no meio de frase. Então, beleza. A frase relativa está depois da vírgula. E ela está se referindo, ela está dando mais informação sobre a palavra auto. A função da frase relativa está sendo essa. Raviri, faz aquele passo a passo que tu ensinou pra gente hoje. Tu falou pra gente que a gente tem que fazer duas perguntas para acertar sempre o pronome relativo. Você falou que a primeira pergunta é olhar o substantivo, que eu quero dar mais informação sobre a palavra carro. Você me falou que eu tenho que primeiro saber se a palavra é masculina, feminina ou neutra. Exatamente. Então aqui é o quê? Auto é uma palavra neutra. Pronto, matamos isso aí. Quando você já souber qual é o gênero da palavra, não em qual caso tá, mas o gênero da palavra na sua forma original, você já depois da vírgula você já coloca. Coloca já o das ali. Não é que vai permanecer das. Pode ser que permaneça, mas você já coloca para fazer a segunda pergunta. Cara, eu já eliminei a primeira, agora eu vou fazer a segunda pergunta. Qual é a função que essa palavra das está tendo na frase relativa? Ravili, como assim função? Está sendo sujeito? Está conjugando o verbo? Ou está sendo um objeto que o verbo pede, um complemento que o verbo pede? E lembra do bizu que eu tinha passado? Depois da vírgula, tem algum outro pronome? Eu, ele, ela, no nominativo, ou no acusativo, ou no dativo? Nesse caso tem a palavra eu. Então, ó, ich dir gezeigt, tem até dois pronomes, tem eu e tem outro pronome no dativo aqui, que é a palavra dir. Então, ich dir gezeigt habe. Então aqui o verbo mostrar. Está no passado e tal. Então, eu mostrei para você. Então, eu sou o sujeito. Como é que eu sei que eu é o sujeito? Olha o verbo no final. Está sendo conjugado conforme a palavra ich. Então, eu mostrei para você
Você mostra para alguém algo, esse algo é o acusativo. Então, das aqui está no acusativo. Então, é um pronome relativo no acusativo. Quem tem aí até uma 2 bem consistente, muito bem feito, tá entendendo o que eu tô falando. Quem tem um alemão capengado, principalmente de gramática, de algumas tabelas, tá tendo mais dificuldade para entender 100%, mas eu acho que tá dando para acompanhar mesmo assim. Beleza? Vamos continuar? Que agora vai entrar o que eu tinha falado para vocês. A frase relativa, ela fica só no final ou pode ficar no meio também de uma frase? Presta atenção que interessante. Die Frau heißt Clara. Imagine só que eu chego pro Armando e falo assim, Armando, a mulher se... Rapaz, bateu uma fome aqui agora, acho que eu tô fazendo até cara... Começou a dar dor de cabeça, mas vamos lá. Die Frau heißt Clara. Eu chego pro Armando e falo assim, Armando, a mulher se chama Clara. Cara, se não tiver contexto, o que é que Armando vai falar assim pra mim? Oxe, que mulher, Ravile? Quem é essa Clara, pelo amor de Deus? Então, Die Frau heißt Clara. Só que há 3 dias atrás, ou há 2 dias atrás, eu tinha falado para ele de uma mulher, que é Clara, de Berlim. Eu tinha falado nas palavras para ele dessa Clara de Berlim, que é com uma conhecida minha. Só que eu tinha chegar para ele e falar assim, o Armando, die Frau heißt Clara. Né? Eu não sabia o nome dela naquele dia que eu te contei, mas agora eu já sei o nome dela. O nome dela é Clara, vamos dar uma olhadinha no Instagram aí e tal. O nome dela é Clara. Aí ele não lembra, né? Ele fala assim, que mulher, porra? Aí eu vou e ó, para eu dar mais informação sobre a mulher, o que é que eu vou fazer? Abrir uma frase relativa. E a gente faz isso o tempo inteiro, sem perceber. Você faz isso o tempo todo em português, só que você não percebe que é uma frase relativa, saca? Então, ó, eu posso abrir uma frase relativa. Ó que interessante. Ravile, qual é o substantivo aí que eu vou ter que esclarecer? Porque você me falou que uma frase relativa, a gente abre uma frase relativa, a gente começa para dar mais informações sobre um substantivo que está antes da vírgula. Você falou isso várias vezes na aula de hoje. Qual é o substantivo aí? Frau. Die Frau, a mulher. Então, depois da palavra mulher, eu largo o doce aqui, coloco uma vírgula e abro uma frase relativa explicando quem é essa mulher. Die Frau, die aus Berlin kommt, heißt Clara. Olha que interessante que ficou aqui. A mulher, que é de Berlim, que vem de Berlim, enfim, se chama Clara. Olha que massa, velho. A gente abriu uma frase relativa cortando uma Hauptsatz no meio. Isso aqui é uma Hauptsatz. Die Frau, verbo na segunda posição, né? Heißt Clara. Hauptsatz. Uma frase com início, meio e fim, entendível, verbo na segunda posição, beleza. A gente, com a frase relativa, pode cortar no meio uma Hauptsatz. Olha que interessante. Die Frau, die aus Berlin kommt, heißt Clara. Eu falo para Armando isso. Ele, pô, lembrei, tu me falou dessa mulher, o nome dela é Clara, tal, não sei o quê. Se ligou? Que interessante. Pode colocar no meio, pô. Muito massa. Rapaz, eu separei umas paradas massa para vocês aqui. Eu separei uns exercícios pra gente fazer agora, juntos. Só que se vocês demorarem para responder, a live vai ficar muito longa. Eu preciso ir comer. Sendo muito sincero com vocês, eu preciso ir comer. Tem 50 minutos que a gente tá aqui, eu demoro, eu não comi antes. Mas, se vocês responderem com mais velocidade, eu consigo fazer esse exercício com vocês. Mas antes eu preciso de um compromisso. Vocês topam fazer um exercício aqui agora, esse desafio de fazer exercício aqui agora ao vivo, ou vocês querem pular? Se vocês quiserem pular, para mim não tem problema nenhum. Fala aí, topo, quem quiser fazer agora, e eu quero ver comentário de vocês participando. Se você não topa, coloca não. Vou avaliar aqui como é que vai ser. O desafio de fazer exercícios ao vivo. Topo, se você topar. Se não, fala não. Vamos lá, já começaram a responder. Marcela. Dani, se for pouca gente também não vale a pena, não. Eu preciso de mais participação, entendeu? Dani, Lacerda, Marcela, eu e eu. Quem mais? Armando. Quem mais? Los Gates. Sem medo, tá, gente? Fica com medinho de errar, não. Você tem que
participar é assim que se aprende, participando. Jennifer, top, Ivan, pronto. Vamos lá então, vocês estão na ativa aí. Vamos arregaçar agora então aqui no exercício ao vivo. Presta atenção, tá? Exercício número 1. O seu objetivo é preencher a lacuna, tá? Com o pronome relativo, com a palavrinha que falta. O livro que eu tô lendo é muito interessante. Analisa o que é que tá faltando aqui de palavra e coloca. Faz as duas perguntas que você já aprendeu hoje aqui na aula. Qual a resposta da primeira lacuna? Já tem uma resposta aí. A outra resposta. Tô lendo. Maravilha, a maioria acertou. É DAS, não é DASS de jeito nenhum. Na aula de hoje não existe a possibilidade de responder DASS. Não tem como, tá? DAS, por quê? Primeiro que a palavra livro é neutra, né? Das Buch. Então aqui você já colocaria o das de cara. Só que a segunda análise que você vai ter que fazer é se a palavra livro depois da vírgula, ela está no dativo, está no acusativo, está no nominativo. No caso, está no acusativo, né? O livro que eu estou lendo, eu leio, eu sou o nominativo, o livro é um complemento. Só que no acusativo, das continua das. Então, ficou das. Beleza? Exercício número 2. A pessoa que está sentada ao meu lado é meu amigo. E aí? Na lacuna, você vai colocar der ou das. Eu e eu colocou den com N. E aí, o que mais? Respondendo aí. Tô vendo dea, tô vendo den com N. Acho que vocês não estão seguindo o passo a passo. Tá dando merda por causa disso. Lembra que eu falei pra vocês que muita gente entra por um ouvido e sai pelo outro? Os conselhos. Quem não seguiu o passo a passo vai passar mal. E sabe o que é mais foda? Eu demorei um tempão pra inventar esse passo a passo, velho. Demorei um tempão pra inventar isso. Nem sei quanto tempo. Fui dando aula. Falei, cara, o que é que tem que acontecer aqui? Como é que eu faço pra criar um bizu ali pra pessoa sempre acertar? Aí eu passo pra vocês, tem gente que segue, tem gente que não segue. Porra! Tem que seguir, caralho. Ai, meu Deus, vamos lá. Ó, deixa eu ver se a maioria acertou, a maioria errou, ou se ficou meio dividido. Ah, a maioria acertou. Mas, gente, olha que vacilo vocês deram, na moral, velho. Olha que vacilão mesmo. Mas obrigado por participar, tem que ter coragem de participar e é assim que se aprende, tá? Não tô falando aqui de sacanagem, não. Tô falando pro bem de vocês, tá? Tô querendo ser... Presta atenção. Die Person. A pessoa. Já tá escancarado aqui, te mostrando que é uma palavra feminina. Concorda comigo? Se é uma palavra feminina, qual é o primeiro passo? A palavra é feminina, masculina ou neutra? Feminina. Então já boto, depois da vírgula já coloco die. Não é que vai permanecer sendo die, mas você já coloca e vai para a segunda pergunta. Beleza. Na frase relativa, que é o que está entre as vírgulas, a pessoa, ela é um sujeito ou ela é um objeto do verbo? A Neuza acho que entrou bem depois, chutou na lua. Não tem problema. Mas vamos lá. Entre as vírgulas aqui, ó, você percebe que a pessoa, que é uma palavra feminina, é sujeito, pô. A pessoa que está sentada ao meu lado. Ela não é objeto. Né? Essa pessoa aqui, ó, tá conjugando o verbo die sitzt. Ela é sujeito, ela está sentada onde? Neben mir, ao meu lado. É sujeito.
Quem está colocando DASS é que está pensando em português. A pessoa entrou do meio para frente na live, não acompanhou nenhuma explicação, tá pegando esse que tá aqui e tá falando, ah, foda-se, vou meter um DASS aí. Tá voando. Não tem como você pegar uma aula dessa aqui e você começar a assistir pela metade. Ai, meu Deus, é uma onda, viu, velho? É de. É de. Tá? Deixa eu pegar mais um exemplo aqui. Eu vou pegar o 4. Vou pular o 3. Bora pro 4. Qual é a resposta da lacuna 4? Qual é a resposta da lacuna 4? Lacuna número 4. Tô até com medo de ler em português aqui, que vai ter gente que ainda vai responder com DASS. Não é DASS, não. Vamos lá. Leandra. Capoeira. Armando. Será que é isso mesmo? Darilane. Paula. Ana. Estão colocando Di ali. Por que Di? Denden. Por que isso? Pronto. Eu acho que a maioria acertou. Vamos lá. Bora para análise aqui agora. Presta atenção. O filme já tá gritando aqui que é uma palavra masculina, né? Então teve gente que colocou Di. Não tem como ser Di. De onde foi que veio Di aí? Acho que alguém colocou Di ou Denen, uma parada assim. Não tem como. Não tem como. Primeiro que não tá no plural, né? Então tá no singular. Dea film, palavra masculina. Então a gente já, depois da vírgula, já coloca o dea. Não é que o dea vai permanecer, não, tá? É só porque a gente tem que seguir os dois passos, que é o bizu que eu passei pra vocês. Bota o dea, depois da vírgula, e vá pra segunda pergunta pra ver se o dea permanece. Dea. Na frase relativa, que é o que tá entre as duas vírgulas aqui, permanece dea? É sujeito? Tá conjugando o verbo? Ou é objeto do verbo? O filme que nós assistimos. O filme que nós assistimos. Quando eu falo que nós assistimos, quem é o sujeito aí nessa entre as vírgulas, né? Que nós assistimos. O filme que nós assistimos. Na parte que nós assistimos. Quem é o sujeito desse negócio aqui? Nós, pô. Nós. Nós assistimos o filme. Nós assistimos o filme. Então o filme não é um complemento? Ele não é um objeto, que nem o pessoal está comentando aí? Então não pode ser der. Tem que ser DN, porque o verbo sehen, aí é o bizu, tem que analisar o que é que o verbo pede. O verbo sehen, que é o verbo ver, pede um acusativo. Então, der Film, den, DN é a resposta correta. Então quem colocou a resposta DN, de navio, acertou. Der Film, den wir gesehen haben, war sehr spannend. O filme que a gente assistiu foi bem empolgante. Ai, tem mais informação. Eu não posso, seria muita... Tô morrendo de fome, mas seria muito desaforo terminar agora. Eu não vou terminar agora, porque tem coisa aqui que... Até a Armando colocou um foguinho aí, você vai ver o fogo agora. Você vai ver o fogo agora, porque vai entrar uma parada muito louca, muito massa. Ó, você que é mais esperto e mais esperta, você deve estar assim. Ó, Ravile, você até falou aí na aula hoje e tal, que o pronome relativo vem logo depois da vírgula, né? Vem um der, vem um den, que foi o caso agora, vem um die. Só que eu vejo preposição também. Como é que funciona isso? Né? Por que que eu tenho que falar assim? Der Bus, né? O ônibus, auf den ich warte, o ônibus pelo qual estou esperando. Vem em 10 minutos, chega em 10 minutos. Por que eu tenho que falar assim? Der Bus auf den. Então um auf aí, depois da vírgula. Que diacho é isso? Aí é a junção de dois temas. É a junção do tema verbos com preposições com o tema de hoje, que é frases relativas. É a junção de dois temas. Você junta os dois, forma um casamento.
E aí você vai saber formular frases assim em alemão e você vai ver, pelos exemplos que eu vou dar, que são frases que se usa em português, que são frases que tá na boca de todo mundo. E se você não sabe isso em alemão, é por isso que você trava. Se você não tem um B1 muito bom, mas muito bom mesmo, mas não é decoreba, tem um B1, tem que decorar todas as tabelas, todas as regras, não, não é isso. É entender todos os temas, fez exercício e tem um aproveitamento ali de pelo menos 80%. Aí você vai ter mais autonomia com o idioma alemão. Ah, não, parei no A2, quero falar no dia a dia, quero conversar à vontade. Vai ser muito difícil. Pode até conseguir, tem família, ouve alemão o tempo todo, tem filha ali que nasceu aqui, tá falando e tal. Você vai se desenvolvendo sim, principalmente se você for uma pessoa que fala em alemão todo dia. Vai acabar desenvolvendo sim. Agora, para você que não tá tendo contato, esse contato todo, e precisa de entendimento mesmo do idioma e da estrutura, se você não tiver um bom B1, você não vai conseguir se comunicar direito. Vai ficar travando toda hora, porque você precisa dessas construções aqui. O que eu vou mostrar, você precisa dessas construções, né? Eu falo, eu tenho um B1 com nota boa, mas não falo. Mas é que você está falando da nota do teste que você fez. Eu não estou falando de passar numa prova de proficiência. Nem, esquece prova, nem precisa nem de certificado. Se você tem até o nível B1 de compreensão auditiva, de escrita, fala e leitura, esquecendo o curso tradicional, voltado para o dia a dia, um treinamento que vai te preparar essas 4 habilidades com frases úteis e trabalhando essas 4 habilidades bem, é isso que eu tô falando. Não tô falando de curso tradicional, não tô falando de passar em prova de B1, nada disso. Beleza? Mas vamos lá, eu vou explicar agora então. Ravili, que de acha é verbo com preposição? Já tive esse tema, não lembro, então nunca tive esse tema. Vou explicar rapidinho para a gente não render tanta necessidade. Verbo com preposição é isso aqui, ó. Esperar por. O verbo esperar, ele pede uma palavrinha. Você espera por. Amor, eu estou esperando por você. Pede uma preposição. Dá para falar em português sem a preposição? Dá. Estou esperando você. Dá. Mas o verbo esperar pede uma preposição. Sonhar. Sonhar com. Ah, Ravina, então verbo com preposição é quando eu tenho um verbo e tem a palavrinha que vem depois ali. É isso aí, pô. Conversar com. Contar sobre. Isso é verbo com a preposição. Show. Já matou o que é. Beleza. Segunda coisa, em alemão, você tem que, infelizmente, tem que ter esse tema e entender que você já memoriza o verbo. Esperar, por exemplo, é o verbo warten, esperar. A preposição que o verbo pede, porque a preposição vai mudar. Em português não muda? Sonhar com. Esperar por. Um é com, o outro é por. Vai mudando. Em alemão também vai mudando. Então você tem que saber o verbo, qual é a preposição que o verbo pede para aquele sentido ali, e ainda você tem que saber qual é o caso. Como assim qual é o caso? Se é acusativo, dativo ou genitivo. Então, verbo, então você aprende o verbo, aprende a preposição que o verbo pede e aprende qual é o caso que vem depois. Pega no exemplo que a Gi colocou. Ich warte auf dich. Então, quando eu falo ich warte auf, eu espero por. Por que colocou dich? Por que não colocou ich warte auf du? Porque pede acusativo. Isso é fixo. A boa notícia é essa, que uma vez que você sabe que warten auf, esperar por, pede sempre o acusativo como complemento, é massa, porque não muda. Não vai ficar mudando. Ah, aqui pediu acusativo, agora lá na outra frase é pediu dativo, fudeu. Não, é fixo. Beleza. Nesse tema de verbo com preposição. E aí você pode juntar o tema verbo com preposição com frase relativa. Olha como é que fica. Warten auf, o que você memoriza é isso aqui, ó. Warten auf mais acusativo. Esperar por mais acusativo. Aí vem, olha só. O ônibus, der Bus, pelo qual eu espero, vem em 10 minutos. O ônibus,
Ravile, mas por que você abriu uma frase relativa aí? Para dar mais informação sobre o ônibus. É obrigatório? Não, mas eu coloquei. Vai ter outros exemplos, você vai ver que precisa. Aqui é para você aprender o tema. Aqui é para você aprender o tema. Der Bus, o ônibus pelo qual estou esperando, vem em 10 minutos. Esse alfa aqui vem da onde? Do verbo esperar, que está aqui, ó, depois da palavra eu. Por que ficou DN? Não pede o acusativo? Tá escancarada a resposta para você. Der é o nominativo, der Bus. Esse artigozinho aqui dentro está se referindo ao busão. Está se referindo ao ônibus. Por que está DN? Porque o acusativo de der não é den? Der Bus auf den ich warte kommt in 10 Minuten. O ônibus pelo qual eu espero vem em 10 minutos. Você acredita que alemão ajudou, me ajudou a entender isso melhor em português? Porque em português, no dia a dia, a gente não usa muito esse tema. Em alemão, eles usam. Mesmo quem fala alemão, um nativo avacalhado que não gosta de estudar, mesmo assim ele usa esse tema. É normal em alemão. Em português não é, a gente bota que pra tudo. O ônibus que eu tô esperando. A casa que eu sonho todo dia tem um jardim maravilhoso. Então a casa que eu sonho. A gente não fala normalmente a casa com a qual eu sonho. No portuguesão mesmo de meu Deus, do dia a dia, a gente avacalha a língua portuguesa e bota que. Não usa esse tema. O ônibus que eu tô esperando. A casa que eu tô sonhando comprar tem um lindo jardim. A cidade. A gente não fala a cidade da qual eu venho. Você fala a cidade que eu venho é a cidade grande. A cidade que eu venho é a cidade grandona. Bota que pra tudo. E é chulo. É chulo se você falar a cidade da qual eu venho, blá, 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 blá. E como é que eu falava em português? O português chulo. Que, pra tudo. Como é que eu comecei a usar isso melhor em português? Com base... Porque eu fui estudar isso em alemão, tive que começar a dar aula em alemão disso, e ficou... O alemão, a língua alemã me ajudou a entender, a usar isso em português. A língua alemã, velho. O caminho foi o oposto. A língua alemã me ajudou a usar isso bem em português. Ravile, como assim? Como é que você conseguiu usar isso em português? Sabe como? Eu vou te passar... Velho, vou te ajudar agora em português. Aí. Teu português vai melhorar comigo aqui agora. Se liga. Presta atenção. Ó, se liga. Vou pegar o verbo com, que ele vai ficar mais claro. Se liga. Em alemão, träumen von significa sonhar com. E pede o dativo. Porra, velho, desceu, avacalhou que saiu do exemplo que eu queria. Pera aí que eu bati na tela sem querer, mas eu acho que eu vou achar aqui rápido. Mas vou continuar com o raciocínio, presta atenção. O verbo sonhar não pede a palavra com, sonhar com, em alemão é von. Então isso aqui na tradução livre é sonhar com, pede dativo. Beleza. Então se você quiser falar em alemão assim, ó, a casa com a qual eu sonho tem um lindo jardim. Como é que através do idioma alemão eu melhorei meu português? Falei, caramba, então em português o verbo sonhar, ele pede a preposição com, sonhar com. Porque em alemão eu estudei que o verbo sonhar pede von, träumen von, sonhar com, não é mit. Não é mit, é von. Träumen von, sonhar com. Em português, então, o verbo é sonhar com. Significa que se eu, em alemão aqui, a gente precisa desse von para gerar a frase relativa. A gente precisa desse miserável. Então, a casa com a qual esse dem aqui está se referindo à casa. Por que está dem, Ravile, com M? Porque von não pede dativo? Qual é o dativo de das? Beleza, já entendeu. Então, a casa com a qual eu estou sonhando. Aí, quando você pega esse raciocínio e leva para o português, você mata a charada. Olha só como é que agora vou te ensinar o português. A casa, eu estou sonhando com ela, né? Então, pega o com. Eu sonho com alguma coisa. Então, a casa, aí você bota o com. A casa com a qual. Por que tem que ser a qual? Porque é a casa. A casa não é uma palavra masculina ou feminina. Tu não pode botar o qual. A casa com o qual eu tô sonhando não dá.
Então, a casa com a qual eu estou sonhando tem um lindo jardim. E aí ficou fácil, porque para você acertar isso em português, basta você até, como a gente é fluente em português, você consegue até conversando, em milésimo de segundo você pensa qual é a preposição que o verbo pede e você acerta. Vou dar um outro exemplo. Conversar com, né? Você não conversa com alguém? Conversar com. Aí eu quero falar assim com um amigo meu, ó. Em vez de eu falar assim, ó, o cara que eu conversei, ó, o cara que eu conversei é mó gente boa, vamos pegar uma coisa boa, né? O cara que eu conversei, velho, é mó gente boa, me tratou super bem e tal. Só que em vez de falar o cara que eu conversei, eu posso pensar rapidinho em português, ó, conversei com. Então, o cara com quem eu conversei é muito gente boa. Sacou? Você pode ficar usando isso em português pensando em qual preposição que o verbo pede em português. Ó, contar sobre. Né? Contar, você conta sobre alguma coisa, não é? Então, olha só. A história sobre a qual eu te contei, ela é inverídica. Ou é verídica, enfim. Então, a história sobre a qual, que não sei o quê. E aí, velho, através do alemão me trouxe essa clareza em português, muito louco, né? E aí, eu vejo muita gente usando isso em português, eu vejo uns vídeos, às vezes, de algum youtuber, alguma coisa assim, os caras usando errado. Eu falo, caramba, velho, tá usando errado. Porque ele não tá fazendo esse raciocínio do qual é a preposição que o verbo pede. Aí tudo fica a qual. Tudo é a qual, o qual. Ele não tá usando a preposição, fica só a qual, o qual. A história a qual eu te contei tá errado. Não é a história a qual. A história sobre a qual eu te contei. Se ligou? Eu sei que os mais letrados estão pensando assim, porra, Vitor, tá de sacanagem, já sei usar isso. Mas você sabe que a maioria dos brasileiros não sabe. Mas vamos lá, em alemão. Ó que massa, velho. Das Haus, von dem ich träume, hat einen schönen Garten. Ó, der Mann, pera aí, tem que corrigir, tá? Tá faltando vírgula, Mann tem que corrigir aí. Der Mann, von dem ich gesprochen habe, ist sehr nett. Quase correto. Tá 90% bom aí. Só corrige, bota vírgula, corrige a palavra Mann. Bora pegar um outro exemplo aqui? Olha que interessante, galera. Kommen aus. Não é assim? Vir de. Aus, origem. Kommen aus. Mais dativo. Die Stadt. A cidade. Aus der ich komme. A cidade da qual. Olha que massa, velho. Porque não é vir de. A casa. Ou a casa não. A cidade da qual eu venho é uma grande cidade. É uma metrópole. A cidade da qual eu venho é uma metrópole. Ravi, como é que acertei isso em português? Dá o bizu de novo. Pensa no verbo. A cidade eu venho de. Eu venho da, eu venho do. Ah, então eu tenho que saber o que é que vem depois do verbo, né? Vir de algum lugar. Da cidade, do vilarejo. Então, a cidade. Aí mete ali essa preposição que o verbo pede. A cidade da qual eu venho ist eine Großstadt. Sacou? Tem mais exemplo? Tem. Ó que massa isso aqui. Gehen zu. Ir para. Ir para. Pensa em português por enquanto. Não tem problema não. Ir para. O cabeleireiro para o qual eu vou manda muito bem no degradê. O cabeleireiro para o qual eu vou. Por que eu tenho que usar para? Porque o verbo ir, que é quando eu falo eu vou para. Então, o cabeleireiro para o qual. Então, em alemão, você tem que ter esse raciocínio, saca? Como você aprende assim em alemão e em alemão vai ter que fazer isso, seu português acaba melhorando de tabela. Pelo menos assim aconteceu comigo. Aqui é uma pergunta, né? Kennst du den Friseur? Então, você conhece o cabeleireiro? Zu dem ich normalerweise gehe? Então, para o qual eu normalmente vou. Olha que massa, velho. Se liguem. Aqui, antes da vírgula, tá no acusativo, tá vendo? Depois da vírgula tá no dativo. Lembra que eu passei para vocês os dois passos? Os dois passos são
olha primeiro qual é o gênero da palavra original. Essa palavra, ela é masculina. O fato de estar no acusativo antes da vírgula não tem relevância nenhuma para o nosso passo a passo, para os nossos 2 passos. Então, é você, depois da vírgula, você tem que colocar... Ah, Vini, mas e agora? Entrou a preposição. Porque quando você está usando o verbo com preposição, depois da vírgula vai entrar a preposição, aí depois você vai colocar o pronome relativo. Só que o pronome relativo você vai ter que declinar conforme o que essa estrutura pede. Por isso que você vai... É um pré-requisito saber o tema verbos com preposições. Quem já teve, já entendeu e tal, não está passando aperto nessa aula, não. Quem nunca teve deve estar assim, poxa, estou entendendo mais ou menos. Porque está precisando de informações anteriores, né? Então, você conhece o cabeleireiro para o qual eu normalmente vou? Galera, espero que eu tenha, de alguma forma, ajudado, porque a gente chegou ao final. Agora eu vou comer um feijão com arroz e um frangão e uma salada. Se bem que não dá para encher o bucho muito agora não, porque vai atrapalhar o sono, né? Tem que diminuir. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aprendido algumas coisas. A gente vai se encontrar amanhã terça, quarta-feira às 20 horas. Então, toda segunda, quarta e quinta às 20 horas, a gente desce o cacete, aprendendo coisas novas em alemão. E lembrando que eu não trago aqui um conteúdo na ordem, né? Conteúdo é um conteúdo que sim ajuda, mas não é um conteúdo na ordem do treinamento. Eu tenho um curso do 0 ao avançado, que é tudo na ordem, é uma outra coisa. E cuidado para você não pensar que meu curso é assim, né? Meu curso não é com isso, assim, é um outro mundo. Tô vendo alunas minhas aí, elas sabem que é diferente, que a parada é outro nível. Então, beijão para vocês, grande abraço e a gente se encontra na quarta às 20 horas. Tamo junto.